Olha só, Bruno, a partir de agora vamos começar uma fala importante. O tema nós falamos no início do programa sobre, e ontem mesmo também em rede nacional, a Rede Globo apresentou uma das edições do Linha Direta sobre um crime bárbaro que você até levantou aqui no programa de ontem, na questão do Henri, uma criança de apenas 6 anos de idade que foi abusada e morta. Muitos casos desses têm acontecido no Brasil e o número, infelizmente, tem crescido dia após dia. E conosco já está aqui o doutor Fabrício Oliveira, que é psicólogo, vai conversar conosco sobre esse tema que tem preocupado os pais e principalmente também as forças de segurança. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Já participei várias vezes por telefone, mas pessoalmente, né, é muito prazeroso, né, ter contato, né, com vocês, é diferente, né, e obrigado pelo convite. Geralmente é um assunto muito discutido, né, porque assim, as crianças em si, elas estão muito vulneráveis, né, as pessoas estão despertando aqueles monstros, né, esquecidos dentro delas, né, através da tecnologia, né, a tecnologia tem forçado isso, né, porque você vê, poxa, uma criança tão pequena, né, e aconteceu um problema desse, um homem não ter por que ele não tem essa consciência? Porque aquele monstrinho já estava ali dentro dele, né, então só fez despertar quando ele viu a vulnerabilidade da criança. Sobre essa questão do relacionamento do pai com a criança, né, que tem uma grande interferência nesse tema. O que você traz de orientação de como deve ser o relacionamento, da questão da conversa, da presença, o que deve ser conversado sobre esse tema com os pais? É engraçado que as escolas, elas não discutem muito esse tema, né? Elas preferem ir mais para aquele lado do lúdico, de que tudo é bom, mas é importante discutir isso, porque às vezes ele está incomodado, né? E o professor percebe e não é discutido isso. Então, quando o Bruno falou, né? É importante que a família seja inserida em discussões com professores para elas perceberem alguma situação de comportamento dessa criança. Então, a partir do momento que a escola tem discussões sobre isso com os pais, não com a criança, né? Eles começam a entender. Porque, assim, pode ser discutido isso, mas eu acredito que na escola, os pais, eles vão se sentir mais confortáveis, né? De falar com um professor, com uma professora sobre essa questão. E é importante discutir isso porque muitos padrastos, né, têm aquele olhar diferente para aquelas crianças. Então, a partir do momento que é discutido sobre leis, né, normas, né, de segurança, sobre questões de abuso, isso intimida um pouco. Doutor Fabrício, o que nós temos percebido, o senhor tocou no tema que era justamente o início da minha pergunta, a questão dos padrastos. Não estou aqui querendo contrariar a família de ninguém que porventura se separou e decidiu ter outro relacionamento. Mas normalmente, infelizmente também, isso tem acontecido ainda com maior frequência em casais que têm esse perfil. A esposa separada do esposo e depois vai para outro relacionamento, e normalmente isso acontece com o padrasto. Foi o caso do Henri. Como tratar esse tema? Por exemplo, como um psicólogo acompanhar uma família como essa? Então, é meio difícil, né? Porque é uma questão de muito sofrimento, né? Porque acaba a mulher sentindo que ela fraquejou, né? Naquele momento de procurar alguém. Eu digo como exemplo a minha mãe. Meu pai foi embora, eu tinha 2 anos de idade, mas 2 irmãs mulheres jovens. Então ela falava, né? Até um tempo atrás, eu não arrumei ninguém para essa pessoa não mexer com meus filhos. Então acaba sentindo, né, esse medo de fraquejar. Poxa, será que aquele homem que eu vou encontrar vai, né, machucar meus filhos, vai fazer alguma maldade? Então, assim, quando o psicólogo entra na questão familiar sobre esse assunto, é um processo muito delicado e ele tem que dar espaço para o acolhimento deles falarem, né? Enquanto a família tiver
pressionada, a mãe pressionada na questão social. Poxa, você arrumou um marido que prejudicou seus filhos. Enquanto ela tiver com essa pressão, ela não se abre para o profissional. Então, o psicólogo que tem que mostrar um acolhimento, né, para ela, e não de julgamento, porque a gente sabe que jamais ela ia adivinhar que esse pai, né, ia fazer alguma coisa com ele, e ela está se sentindo fracassada. A partir do momento que ela sente acolhida pelo esse profissional, aí a gente começa a fazer esse tratamento. Doutor Fabrício, nós percebemos, e isso é claro todos os dias, o psicólogo nunca foi tão requisitado como nos últimos anos, né? É isso que nós queríamos que o senhor descrevesse o porquê, principalmente quando se trata de família. O psicólogo tem sido requisitado, o número de pessoas que buscam sair da universidade ou sair do ensino médio para ser psicólogo ou psicóloga tem crescido demais. Por quê? Principalmente pelo mal pela essa doença, né, que é a depressão, né, esse transtorno que vai ser o mal do século de 2025, né? Segundo a OMS, de cada 4 pessoas, 1 ou 2 vai ter algum sintoma de depressão. Então, quando as pessoas percebem que isso está afetando, né, a sociedade, elas procuram se profissionalizar para atender. É tanto que amanhã vai ter um seminário ligado a isso no Hotel Radisman, onde eu vou dar uma palestra, né, nesse seminário, que é o seminário de psicanálise, onde ele vai trabalhar esses assuntos: a criança, o adulto e a velhice. Porque quando se fala de trauma, de abuso, não é só a criança. Existe aí jovens que abusam sexualmente de idosos, né? Eu sou vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso e sempre tem demanda sobre isso. Eles chegam lá nos procurando para a gente, né, encaminhar esse processo e para a Procuradoria do Idoso, porque o jovem com drogas, né, violenta a sua avó, a sua mãe idosa. Então, quando se fala, é só a criança, não. Hoje, essa questão de monstrinho que eu falei para você no começo, ela qualquer hora tá saindo de dentro dessa pessoa e causando mal ao outro. O que nós temos percebido dia após dia, além dessa questão da frequência, do número de pessoas que buscam todos os dias a psicologia para resolver os seus problemas, eu queria colocar uma situação que o senhor pudesse contar. Quem está em casa, os pais, por exemplo, famílias onde tem esse perfil, pais separados, a mãe vive com o padrasto da criança, e como é que ela consegue descrever que a sua criança está sendo violentada, está sendo abusada? Existe algum tipo de método? Como avaliar a criança? Antes de falar essa pergunta, é importante, quando essa pessoa procurar um namorado, é importante ela, mais assim, né, 100% legal, ela achar um namorado que também teve filhos, né? Porque nos estudos científicos, a maioria desses abusadores são homens que nunca tiveram filhos. Então, aquele homem que já teve filho, vem de outro casamento, ele tem mais, né, sensibilidade que aquela criança do outro. Ele não vai fazer mal a ela, né? Então, é muito importante as mulheres entenderem isso. Procura alguém que já teve um relacionamento, já teve um filho, que ele vai ter mais cuidado. E respondendo a sua pergunta, é o comportamento. A criança, ela demonstra tudo no comportamento. Ela não ri mais, ela não quer brincar, ela se isola. Em algum momento, se o tio, a mãe ou alguém da família tocar nela, ela se reprime, entendeu? Porque o toque acaba lembrando daquele abuso que ela passou. Então, assim, a mãe tocando, tudo bem, mas alguém de fora, o tio tocando, ela já sente uma pessoa diferente. Então, o comportamento da criança é o primeiro sinal. E a mãe fique atenta com isso, porque eu vejo muitas reportagens que a mãe é cega de amores pelo companheiro, que não acredita. Eu tenho uma pessoa conhecida que a filha falou e a mãe até hoje não acredita. A mãe não fala mais com a filha, ela preferiu ficar do lado do esposo, né?
E até hoje ela não acredita que ele abusou dela. Ela mora em outro estado, né? E não se falam mais, a mãe com a filha. Então, a mãe, ela às vezes ela é muito cega, né? Na questão da paixão, entendeu? Então você tem que ter primeiro a razão para depois o coração. Sobre essa questão de criança que tem a dificuldade, a criança está passando por uma situação dessa, mas tem a dificuldade de contar em casa para o pai ou para a mãe. O senhor tem identificado nas consultas que o senhor faz, que recebe os pacientes, que essas crianças recorrem a quem para contar as histórias? Na verdade, eu atendo mais a classe da velhice, né, dos idosos. Mas os idosos também são pais, né? Eles ficam com os filhos. Né? Eles ficam com os filhos enquanto a mãe vai trabalhar. Então eu escuto muito dos avós que a criança ela não fala para a família com medo da família não acreditar. É isso que eu falei há pouco tempo, né? A família ela fica tão cega com aquele rapaz, o bom moço, né? Como diz os artigos científicos, que acaba ele com medo de falar e ser reprimido. Então, assim, a criança tem dificuldade porque ela vê que a família não acredita. Tanto que o caso do menino, né, que do Henri, a mãe não acreditava, né? A mãe achava que o ex-companheiro era o pai ideal para o filho dela. Tanto que ele passava por dificuldades e ficava calado. A criança tem medo desse não acreditar. Então, aonde é mais fácil ele falar? Para o professor, para a professora. Então, a classe acadêmica, ela é uma ponte, né, muito importante nesse sentido da criança e os problemas que ela está passando. A escola tem desvendado muito disso. Tem, pelo comportamento, pela facilidade e o acolhimento que o professor dá, porque o professor, ele é uma pessoa, né, a professora ou o professor, eles são pessoas que eles não julgam, né? Eles não estão ali para julgar, eles estão para acolher o aluno. E isso, o aluno gosta de acolhimento, então ele começa a falar, né, tudo que está se passando dentro de casa. Então é mais fácil ele falar para o professor, para a professora, do que para o pai e para a mãe. Às vezes ele fala para o avô, que é a linha que eu trabalho, né? Eu atendo o público idoso, né? Então ele fala para o avô, mas nem tanto. Primeiro ele procura o professor, porque ele se sente acolhido. Doutor Fabrício, muito obrigado pela sua participação conosco aqui nos 60 Minutos da Rede Arapuã de Rádios. Obrigado pelo convite. Quem quiser saber mais, amanhã eu tô lá no Hotel Radman, né? Das 10 até as 4 da tarde, no seminário de psicanálise voltada à sexualidade, onde vai trabalhar muitos assuntos sobre abuso, né? Sobre isso. Que horas vai acontecer? Começa às 10 horas da manhã, começa às 9. A minha palestra é às 10, né? E mais 2 profissionais de Recife vai continuar à tarde. É o dia inteiro lá no Hotel 9 da manhã é o início do evento. Isso, é o seminário Psicanálise e Sexualidade. São 17h30. A gente vai cumprir um rápido intervalo comercial e voltamos dentro de instantes. 60 minutos.